Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro Lula. O povo voltou ao poder. Parece que finalmente o Freixo entendeu que ele tem que parar de perder tempo. O Freixo é uma grande liderança da esquerda, um nome importante que era do PSOL, mas estava lá perdido, perdendo tempo dele no PSOL, fazendo oposição ao PT, que é o único partido grande de esquerda desse país. Resolveu sair do PSOL para ir para o PSB, que é um partido que não sabe o que quer, se é de esquerda, se é de centro. Tem o Molon, com quem ele tinha desavença lá, foi perder 6 meses de tempo, custou a candidatura ao governo do Rio de Janeiro e finalmente agora o Freixo entendeu que o lugar onde ele pode construir alguma coisa nesse país é no PT. Então, ao ser anunciado pelo Lula como presidente da Embratur, o Freixo também anunciou a sua filiação ao PT, tendo em vista as próximas eleições para a construção de um Trabase, num partido sério, estruturado, que tem trabalho, e não só numa legenda que pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de centro-esquerda, mas que não tem o peso, a estrutura e tudo que o PT fez até agora, toda a construção que o PT já conseguiu. Nós vamos ler aqui uma noticinha. Se você está aqui pela primeira vez, você já se inscreve nesse canal. Se você quiser contribuir com o canal, esse é o Pix, 14997790615. Eu vou compartilhar a tela, você vem comigo e bora, venham para cá. Nomeado na Embratur, Freixo anuncia filiação ao PT e critica a PSB. Preciso de filiação partidária. Bora. Olha. 6 meses após entrar no PSB para disputar o governo do Rio, Marcelo Freixo anuncia agora que irá se filiar ao PT, escolhido pelo governo Lula para presidir a Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Ele explica que a mudança se dá por insatisfações com a antiga legenda. Além disso, enxerga o PT como o único partido capaz de liderar alianças para derrotar o bolsonarismo nas próximas eleições. Preciso estar num lugar que tenha construção partidária, coisa que não teve no PSB. Um lugar que tenha trabalho de base. Era o que eu queria fazer no PSB, mas não foi possível, não era esse o projeto, afirma Freixo. Minha conversa com o PT é para fazer esse processo de formação política e construir uma frente democrática ampla, liderada pelo partido onde eu possa ajudar. Freixo entregou sua carta de desfiliação pessoalmente ao presidente do PSB, Carlos Siqueira, no dia 30 de dezembro, após o anúncio da escalação final da esplanada dos ministérios do governo Lula. Ele disse que a decisão para deixar o partido se deu ainda após a derrota na disputa para o governo do Rio em outubro. Porém, para não passar a imagem de quem estaria indo para o PT para ganhar ministério, decidiu esperar a transição ser concluída. O parlamentar aponta que uma série de erros em sua avaliação motivaram sua saída do partido. Entre eles está a decisão do PSB de não entrar na federação com o PT. A essa escolha ele atribui o encolhimento expressivo da bancada da sigla da Câmara, que vai cair de 32 para 14 deputados em 2023. O PSB foi para um lugar que eu não me enxergo mais, resume o político que antes era filiado ao PSOL, onde fez a maior parte de sua carreira. Aí vem o problema do Alessandro Molon. Marcelo Freixo ainda cita como motivo a postura do agora ex-correligionário Alessandro Molon, que preside o PSB no Rio. Disputando protagonismo na esquerda fluminense, eles vivem em clima de guerra fria há anos. Há um armistício que o levou a entrar para o mesmo partido do desafeto e disputar as últimas eleições. O clima entre os dois voltou a azedar com a decisão do PCBista de concorrer para a vaga ao Senado, mesmo com o PT reivindicando uma candidatura única para fechar a aliança no Rio. Eu tive problemas porque o acordo passava pela candidatura ao Senado e não foi cumprido pelo Molon e, portanto, pelo PSB. O Siqueira testemunha e reafirmou isso a mim. Isso levou a uma relação muito ruim. Olha os dois aqui, o Freixo e o Molon. Recentemente, Freixo chegou a ser convidado publicamente por lideranças do PT, como o presidente do Diretório Estadual do Rio, João Maurício de Freitas, para se juntar às fileiras petistas. Ele disse ter comunicado sua decisão de se filiar ao partido de Lula no dia da posse em Brasília, no último domingo. De acordo com seu cálculo político, o bolsonarismo seguirá como uma força política dominante, mesmo após Jair Bolsonaro ter sido derrotado na presidência. De olho na política fluminense, ele defende que o PT encampe uma oposição de frente ampla, principalmente no Rio, berço político e reduto eleitoral do ex-presidente. O PT vai liderar o enfrentamento ao bolsonarismo com um trabalho de base e é aonde eu quero estar.
Vamos buscar eleger vereadores, prefeitos e vices no estado do Rio para enfrentar esse movimento na sua fonte, com nomes do PSB como Flávio Dino, Márcio França e vice-presidente Geraldo Alckmin na fila para compor o governo. Ele diz que desde o início de seus trabalhos no grupo de transição, sabia que suas chances para conquistar o ministério eram quase impossíveis. A pasta que era visada por ele acabou indo para Daniela Carneiro, do União Brasil, nome de um partido fora da aliança da campanha do PT. Resignado, o deputado diz entender que a divisão dos cargos faz parte da composição partidária que dará sustentação ao governo Lula. A Embratur, que irá chefiar, fica vinculada ao turismo. Mesmo após vir à tona que Daniela fez campanha com um miliciano condenado por homicídio e que foi citado justamente no relatório da CPI das milícias produzido pelo próprio Freixo, em 2008, na Assembleia Legislativa do Rio, Freixo nega que isso represente algum constrangimento na relação com a ministra. Eu acho que cabe a ela falar sobre isso. Minha relação com ela é muito recente, mas muito boa e de muito diálogo. Não muda nada e pelo que eu li da defesa, isso tinha mais a ver com a prefeita de Belford Roxo do que com ela, justifica. Todo mundo sabe do meu nível de enfrentamento e o preço que eu paguei com as milícias. Óbvio que minha opinião sobre isso não muda, né? Já com a equipe de Brasília, que vai assumir a Embratur, Freixo afirma que a antiga gestão de Gilson Machado vem negando abrir informações sobre a pasta para o grupo de transição. Ele afirma que recebeu denúncias de servidores da agência sobre supostas irregularidades cometidas nos últimos anos. Entre elas estariam a nomeação de funcionários fantasmas e um aumento salarial às vésperas do fim do mandato para aumentar o custo da rescisão dos contratos. Já procurei o TCU e vou conversar com o ministro Bruno Dantas para fazer uma auditoria e romper com todas as irregularidades de lá, promete o Freixo. Então, olha só, o Freixo está tentando forjar o futuro político dele, que ele viu que no PT, no PSB é impossível. Ele precisa estar no PT para conseguir ter uma visão mais ampla. O Lula sabe fazer isso muito bem. Formar uma frente mais ampla, não só de esquerda, porque ele precisa combater o bolsonarismo no Rio de Janeiro, no berço do bolsonarismo, porque ele é do Rio. Então lá ele vai enfrentar um bolsonarismo muito forte, mesmo sem o Bolsonaro. O bolsonarismo vai continuar forte. E se ele ficar com a cabecinha do PSOL ou com a cabecinha do PSB, ele não tem chance. Principalmente no PSB, que é onde ele tem o Molon. O Molon rompeu um acordo feito com o PT. Ele é o presidente do PSB do Rio, e o acordo tanto no Rio quanto em São Paulo era: tem candidato do PT e do PSB ao governo e candidato do PT e do PSB ao Senado. No governo, quem tiver mais forte continua, quem tiver mais fraco desiste. E no Senado você faz o contrário. Então, em São Paulo, o candidato ao governo era o Haddad, o candidato pelo PSB era o Márcio França. O Haddad estava na frente das pesquisas, o Márcio França desistiu. E ficou o PSB, então, com a vaca do Senado. Foi esse o acordo. No Rio de Janeiro, era para fazer a mesma coisa. Tinha o candidato do PT e o candidato do PSB. O candidato do PT, que era o André Siciliano, desistiu para o Freixo ficar. Então, o PT não ia concorrer ao governo, ia ficar com a vaga do Senado. Só que, em vez de ser o André Siciliano pelo PT, como foi, o Alessandro Molon também quis ser candidato, e teve 2 candidatos de esquerda. Ele não abriu mão de ser candidato. Em São Paulo, o Márcio França desistiu do governo e ficou com a vaga ao Senado. Então ficou PT, PSB. No Rio ficaria invertido, fica PSB, Freixo para governador, e o André Siciliano. Ia ser o acordo invertido dos 2 partidos, mas teve 2 candidaturas, porque o Molon forçou a barra, e nenhum dos 2 se elegeu. Ele acha que isso prejudicou, o PT poderia ter até rompido o acordo, não ter apoiado o Freixo lá, e ele ia ficar sozinho lutando contra o bolsonarismo. Mas o Lula ainda, por ele, manteve o apoio. Então ele percebeu que no PSB o Molon não vai deixar ele crescer, não vai apoiar. No PSOL, o pessoal não tinha tamanho, não tinha estrutura para aquilo. Se ele quiser construir alguma coisa, tem que ser no PT, obviamente. Obviamente, é o partido estruturado para isso. Você não vai enfrentar o bolsonarismo por um partido pequeno. Você vai enfrentar uma força grande por um partido grande. E agora ele está onde ele já deveria estar há muito tempo, que é onde ele tem condições de fazer alguma coisa. Boa sorte, seja bem-vindo, Freixo. Escreva aqui nos comentários se você gosta dessa notícia, que o Freixo oficialmente se desfiliou do PSB 6 meses depois de se filiar e agora está filiado ao PT. Escreve nos comentários que eu vou ler. De 19 horas tem live, espero contar com todos vocês. Um beijo grande que eu já fui. Obrigado e tchau.